e eles tiveram que ir para lá de repente, né? São as notícias que a gente não espera, mas de repente elas vêm, né? E ali foram para a cidade de Rio Claro, passaram a noite. Hoje teve o velório e o sepultamento. Que o Senhor conforte os corações, né, da Lu, da Carol, do pastor e da família, dos filhos todos, netos, ali. Pastor, falamos hoje à tarde, ele tinha a intenção, não sei se veio, se voltou, né, ele estava resolvendo algumas questões, já depois do sepultamento, umas questões da família, até porque os filhos estavam sem condições de resolver, então ele e a Carol estavam cuidando de algumas coisas, e, segundo ele, a intenção era voltar ainda hoje para São José dos Campos. Então, como igreja, nós estamos aqui orando, né, pedindo para o Senhor, o Espírito Santo Consolador, console os corações. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos abrir o texto sagrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios 11, versículo 2. Amém? Diz assim: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Vamos ler juntos novamente? Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Senhor, nós estamos na Tua casa, onde a Tua palavra diz que a gente contempla a Tua formosura e aprende. Como foi dito desde a abertura, nós somos preparados pelo Senhor. Estamos aqui, Pai, agora. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações, que cale todo homem e que o Senhor fale no nosso meio. Oramos já agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode tomar assento, meus queridos. Eu, quando observava a abertura, parecia que o pastor Eneildo, a gente tinha conversado hoje o dia todo, né, pastor? O Espírito Santo. Nós estamos sendo preparados. É isso que está acontecendo. E esse texto que o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 11, ele dá algumas informações importantíssimas para nós. Importantíssimas. E que a gente esquece. A gente está numa caminhada para o céu, não é para outro lugar. É para a eternidade, não é para outro lugar. Mas a gente caminha nessa terra como se a gente fosse viver eternamente. Eu me recordo como hoje, né, o dia que meu pai partiu para o Senhor, eu não estava acreditando, né, porque estava tudo bem. De repente chegou a notícia. De repente. Não estava doente, não estava no hospital. Foi de repente. Aí encerrou a caminhada aqui na terra. Mas ela continua. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, porque eu estou zeloso de vós, muito importante, com o zelo de Deus.
com zelo, com cuidado do homem, Paulo, do apóstolo, do homem. Não. Ele deixa muito claro que o zelo que ele tinha pelo povo, pela igreja, era um zelo diferente. Era o zelo de Deus, não era dos homens. Não era humano. Era um zelo de alto nível de cuidado. Era um zelo que tinha a ver e que tem a ver até hoje, porque o Senhor tem o mesmo zelo. O zelo é de Deus. É um zelo que envolve um amor sacrificial. O amor ágape. Um amor de entrega. E o apóstolo fez questão de frisar, não é meu esse zelo, é de Deus. Por quê? Porque eu vos tenho preparado para apresentar como uma virgem, tenho preparado. Nós estamos sendo preparados. Todos nós. Estamos sendo preparados. Para preparar, para vos apresentar. Preparar alguém para apresentar. Como uma virgem pura. O senhor falou que é a noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva. E se nós somos noiva, é porque vai ter o quê? Um casamento. Ou a gente já esqueceu que vai ter um casamento entre o noivo Jesus Cristo e a sua noiva, a igreja preciosa. Parece que isso no passado era mais frequente, essa pregação. Jesus vai voltar, vai ter um casamento, um arrebatamento, nós seremos tomados. Mas hoje parece que isso caiu no desuso, no descrédito. E o apóstolo Paulo está dando essa informação. Eu estou preparando uma noiva pura para apresentar um marido, ou seja, vai ter um casamento. Pode ser hoje esse casamento. Amém? Pode ser daqui a pouco, pode ser de repente. Pode ser o ano que vem. Pode ser. Mas é de repente. O marido, a saber, a Cristo. Antes de ir para o versículo 3, a gente precisa lembrar de algumas promessas nesse sentido. Da volta de Jesus, dos céus, das promessas dele. Filipenses 3:20 diz assim, se quiser ir colocando aqui, fiquem à vontade. Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade não está em São José dos Campos. Estamos morando em São José dos Campos, mas a nossa cidade não é São José dos Campos. Mas a gente às vezes fica pensando que a nossa cidade é São José dos Campos, é São Paulo, é Salvador, é o Recife, ou tantas outras cidades, Jacareí, Maria da Fé. Aí você vai lembrando, sabe? Isso aqui é fã da Maria da Fé. Então... Não, meu querido, você não é de São José dos Campos, você é dos céus. A sua cidade está nos céus, olha aqui, Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, olha que linda a notícia, que transformará o nosso corpo abatido. É ou não é abatido o nosso corpo? Hoje lá na empresa, alguns não foram trabalhar porque estão doentes, estão abatidos. Nós somos frágeis. Hoje o pastor Isaac está aqui ministrando, amanhã pode não estar mais. Porque o nosso corpo é abatido. Nós temos prazo de validade humana, física.
transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O pastor ministrava esses dias e dizia: essa carne não vai herdar os céus. Não tem como. Esse corpo abatido, frágil, mortal, corruptível, mas transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo, e aí foi dito também de luta e de aflição, não é? Tenho por certo que as aflições deste tempo presente, desse tempo nosso, do tempo lá do apóstolo Paulo, que também escreve aos Romanos, eu tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós e há de ser revelado. Queridos, tem muita coisa para ser revelado. A gente ainda não viu o que o Senhor tem para nós. Atos 1, 10 e 11. Jesus ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra. 40 dias. Nas últimas instruções dele, ele vai dizer algumas coisas para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam acompanhando. Uma delas é: agora vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, sem limite. É na China também. Todas as nações, vocês vão por todo mundo e vão pregar o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele dá essas instruções, últimas palavras: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, dos séculos. Como nós estamos fazendo aqui. Ele está com a gente. Depois disso, sabe o que aconteceu? Ele começou a ser assunto aos céus. Começou a subir, subir. Últimas palavras de Jesus na terra. E aí vem o Atos 1, 10 e 11 que diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, as pessoas estavam olhando aquela cena, aquele momento tremendo, maravilhoso, sobrenatural. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ser celestial, não era homem da terra, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido, ele já tinha desaparecido, em cima no céu. Olha, tem uma notícia para vocês. Ele há de vir, assim como o céu vistes ir. Nós estamos parados aí, nós estamos esperando agora. Ele subiu e ele vai voltar. Essa promessa aqui foi há 2000 anos. Então, fiquem em paz, que do mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. É isso que nós estamos esperando. É por isso que nós estamos sendo preparados para esse momento. Primeira Tessalonicenses 4, 16, 17. Hoje nós vamos nos lembrar da nossa história, da real história, do que vai acontecer, do que aconteceu. Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Ele voltar, então, primeiro ato, os mortos em Cristo, aqueles que partiram, que estão dormindo no Senhor, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, se acontecer hoje, cabe aqui para nós que estamos vivos. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com quem? A gente não tem nenhum privilégio que estiver vivo, viu? Primeiro que, antes de tudo, aquele que partiu para o Senhor vai ressuscitar. E aí, junto com aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Como a gente canta aqui, como eu anseio aquele grande dia. A gente não canta isso? Eu não vou fazer aquela pergunta que o pastor faz: quem quer partir para o Senhor hoje aqui? Não vou fazer. Mas nós estamos ansiando esse grande dia. Vai parar o choro, a dor de cabeça, a dor de dente, as briguinhas, né? Como dizia um pastor aqui, os rusco-fusco. Pastor Júnior. Vai cessar tudo isso. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Querido, a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar daquilo que traz esperança. Quando você estiver passando pela luta, pela prova, você está sendo preparado, você vai dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, porque daqui a pouco nós estaremos juntos. Quando você vai num culto fúnebre, ou despedir de alguém, você não diz adeus. Você diz assim: até logo. Quando eu despedi do meu pai, do corpo físico dele, eu disse isso. Quando eu despedi da minha mãe, da mesma forma: mamãe, até daqui a pouco. Por isso que a gente não fica desesperado quando alguém parte para o Senhor. Como diz o apóstolo, né? Irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Tem gente que entra em desespero, acabou o mundo, porque não tem esperança. Mas nós temos esperança, porque nós somos esclarecidos pela palavra de Deus. João 14, versículo 1 a 3. Está gostoso até aqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai ler outro versículo aqui que vai dar uma chacoalhada na gente. Não se turbe o vosso coração. Não fica aí apavorado, angustiado, chateado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em... Quem disse isso? Jesus que está dizendo isso. Não é o pastor Isaac, é Jesus. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não vai faltar morada para ninguém. Cabe todos. Se não fosse assim, olha, eu nem estaria dizendo isso. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar, porque ele já foi, tá? Nós já lemos Atos aqui, ele já foi. E se eu for e vos preparar lugar, ele está dizendo antes: virei outra vez e levarei para mim. É Jesus que está dizendo isso. Para que aonde eu estiver, queridos, quando eu leio isso, para que onde eu estiver, Jesus está dizendo, estejais vós. Ele quer a gente perto dele. É por isso que ele pisou nessa terra e foi para uma cruz.
Foi por isso que ele fez isso, foi o amor do Pai. Foi o amor de Jesus. Por isso que ele foi para a cruz, para que isso acontecesse. Ó. A gente crendo nele agora, no Pai e nele, nós vamos estar com ele. Se é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, né, diz Salmo 116, preciosa à vista do Senhor a morte dos seus. Se é precioso, por que ele está deixando a gente vivo aqui? Nós estamos vivos aqui, nós aqui, aqueles que estão ouvindo pela internet, porque ele está nos preparando. Você só está vivo porque tem um propósito sobre a tua vida. O Senhor está te preparando. E o Senhor nos prepara, nos melhora, mas também para que a gente seja útil no reino dEle. Outro dia veio um pastor da África aqui, acho que é o pastor Toninho, né? E ele dizia, se não está fazendo a obra, não tem que estar aqui, tem que morrer. Ele não disse aqui outro dia? É verdade. Você tem feito a obra de Deus, que o Senhor está te preparando, mas ao mesmo tempo Ele quer te usar. Ele quer que você seja instrumento do Senhor. Paulo chega um momento que ele fala assim, eu não sei se vou, se fico, porque ele tem aquela experiência, ele fala, eu quero estar, mas eu vou ficar para ser útil para o reino. É a única finalidade de você estar vivo. Você não tem nenhuma vantagem em relação àqueles que já partiram, nenhuma. Sentido, Deus me livrou porque eu sou bom, porque eu tenho uma saúde de ferro. Não tem nada. Você está vivo porque Deus tem propósito na tua vida. Eu estou vivo porque Deus tem propósito na minha vida. O dia que encerrar esse propósito, a gente vai. E se estamos vivos, né? Esse tempo que te resta na carne, seja útil para o Senhor. Faça essa obra, ame muito, perdoe muito. Ame muito e perdoe muito. Você estará fazendo a obra de Deus. Evangelize. Evangelize muito. Se preciso for, fale alguma coisa. É o testemunho. Através do teu comportamento, através da luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Luz, dá luz, né? E sal tempera, faz sentido. Até porque se ele perder essa propriedade dele, diz a palavra que ele vai ser agora, né, Ivan? Pisado pelos homens. Porque perdeu o sentido. Que gostoso. Mas vem o versículo 3. Nós lemos o 1 Coríntios 11, 2. Mas agora a gente entra no versículo 3, que diz assim. Coloca lá, que eu vou lembrar pode deixar lá que eu vou lembrar o 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que é o apóstolo dizendo, temo que assim como a serpente de Gênesis 3 enganou a Eva com a sua astúcia, temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, de igual modo, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Sentidos. Sinais vitais. Sentidos. Sejam corrompidos os vossos sentidos. E se isso acontecer, ele diz assim, ó, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Temo que. O que ele quer dizer, eu temo que? Ele tem receio.
Ele está zeloso com o zelo de Deus, mas eu temo. Eu tenho receio, eu tenho medo, eu tenho preocupação. Que assim como a serpente, que serpente? O diabo, o inimigo das nossas almas. A gente falou da primeira parte dos céus, é o que está lá. É a única coisa que impede. Por isso que ele fala, eu temo que isso aconteça. Vai ter um casamento, mas nós estamos sendo preparados, cuidado. Eu tenho receio, eu tenho medo, eu tenho preocupação, que assim como a serpente, que é o diabo, que é Lúcifer, enganou a Eva, e quando ele engana a Eva, ele enganou o ser humano. Se eu estivesse lá, tinha feito a mesma coisa, você também. Todos nós. Ele enganou. E continua enganando até hoje. Ele é mentiroso. Mentiroso. Ele é o pai da mentira, né? Ele mentiu, ele foi falso. E diz a palavra que ele, com a sua cauda, que quer dizer a sua falsa profecia, ele arrebanhou 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos, 33%. Com a sua cauda, com a sua falsa profecia. E até hoje ela está ecoando, porque quando perguntaram para Jesus, Jesus, e o fim quando será? Mateus 24. A primeira coisa que Jesus fala, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus disse isso, do engano também. Acautelai-vos, vigia, acorda, que ninguém vos engane. E com a sua astúcia, astúcia quer dizer poder de manipulação da mente, ataque aos sentimentos, enganação, estratégia sutil, habilidades com as palavras, persuasão, sabedoria diabólica terrena. Assim sejam corrompidos os vossos sentidos. E quando isso acontece, a gente se afasta. Nós nos afastamos. Nós ficamos sozinhos, longe, distante. Quando o filho pródigo teve os seus sentidos corrompidos, ele foi para longe, para uma terra longínqua. Ele estava ignorando o pai, a casa do pai, esse negócio quadrado. Eu vou para longe, eu vou pegar meu dinheiro, vou gastar tudo. Se afastou da simplicidade da casa do pai. Porque é simples, querido, servir o Senhor. Amai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amai o Senhor sobre todas as coisas. E o teu próximo, como a ti mesmo. A gente tem dificuldade de amar o próximo que a gente está vendo e fala que ama Deus. É mentira. A gente fala que crê em Deus, mas tem cada comportamento de quem não crê. Fazemos coisas como se Deus não existisse. Como se isso tudo fosse passar, que é mais ou menos assim, mais ou menos, não, não é mais ou menos não. É simples e é verdadeiro. A simplicidade de Cristo é se afastar da verdade do Evangelho e abraçar o falso evangelho, porque tem vários evangelhos aí. O próprio Jesus diz, muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. Falso evangelho, tudo em nome do amor,
Não o amor bíblico. Um amor paralelo. Não o amor de Deus. Sob a perspectiva humana. Isso não tem nada a ver, não tem problema, é assim mesmo. Só um pouquinho, não precisa ser radical. Estou me afastando da simplicidade que é no Evangelho de Cristo. E aí ele fala dos sentidos, queridos. Eva teve os sentidos corrompidos. Eu não vou abrir aqui Gênesis capítulo 3, depois você veja na tua casa. Começou com um diálogo. A serpente, que era mais astuta do que todas as limárias que o Senhor Deus havia feito, chega e disse: não é assim que Deus disse? E aí inverte, fala uma meia-verdade. Quantas vezes nós somos corrompidos com uma meia-verdade? O próprio apóstolo Paulo fala, é melhor, olha, os de Bereia é mais excelente do que os de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra se aquilo que estava sendo ministrado era assim mesmo. A gente nem confere nada. A gente vai para o YouTube para ouvir uma palavra e aí, infelizmente, tem para todo gosto. Para todo gosto. E a palavra não é para todo gosto. A palavra é simples e verdadeira. E aí a gente tem o sentido corrompido, porque aí Eva, depois que a serpente fala, não é bem assim, primeiro que você não vai morrer, já mentiu. Segundo, que se ele disse para você não comer desse fruto, dessa árvore que está no meio do jardim, porque depois que você comer, você vai saber o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Depois que a serpente fala isso, a Eva viu o que ela nunca viu antes. E vendo que aquela árvore, que aquele fruto era bom para se comer, olha só, até então, Eva não tinha nem. Mas depois desse diálogo, tem algumas conversas que depois daquela conversa muda a gente, mas para pior. Tem algumas conversas que a gente tem no dia a dia com pessoas, que muda a nossa vida para sempre, quase, porque não foi bom. Então, quando ela tem aquele diálogo, ela começa a ver o que ela não via antes. Primeiro sentido de Eva contaminado foram os olhos. E vendo que era bom, tocou, tato, sentidos. E colocou para dentro. O que era para não fazer. Aí tem o seu paladar. E aí ela percebeu alguma coisa, o discernimento, o olfato. Olha só como a palavra é sábia, né? Ela comeu, tomou, quer dizer, os 5 sentidos foram corrompidos de Eva. E Paulo está dizendo que ele teme que no nosso tempo isso aconteça. Porque se isso acontecer, se os nossos sentidos forem corrompidos, nós vamos nos afastar da simplicidade que há em Cristo. Se a gente começar a olhar para onde não é para olhar, vai ficar complicado. Se a gente começar a ouvir o que não é para ouvir, tem conversa que você até começa, você não sabe o que vai vir dali, mas ela vai se desenvolvendo e você, stop. Daqui para frente eu não sigo. Você está falando mal da igreja, você está falando mal da irmã, você está falando mal disso, que é isso, meu querido? Vamos parar com esse negócio aqui. Às vezes é dentro de casa, queridos, que isso acontece. Pode parar com essa conversa.
Isso não vai ser bom. Ah, mas tem uns que vão mais à frente, aí pega, aí daqui a pouco está fazendo, sendo instrumento do inimigo. Porque o inimigo também está procurando servos para servir ele. Pessoas que emprestem a sua boca, o seu ouvido, as suas mãos, os seus ouvidos, o seu olfato, para ele. É disso que o apóstolo está falando. Eu temo. Vai ter um casamento, gente, é coisa linda, mas eu temo. Eu tenho que preparar vocês como apóstolo. Mas eu temo. E esse zelo, ó, não é meu não, é zelo de Deus. Então às vezes a gente observa o pastor com o maior cuidado. E a gente fala, ele está exagerando. Será se ele está exagerando? Ou é o zelo de Deus que está sobre ele? Zelo de Deus, não é dele. Porque tem uma missão. Um líder, um pastor, ele tem uma missão de levar, de conduzir, de ser instrumento de Deus na tua vida e na minha vida e nas nossas vidas. 1 João 2,15, eu já convido você para se colocar de pé, para a gente encerrar agora. A hora, como diz o pastor, tem um ventilador ali, e não vai deixar a gente ir muito longe. 1 João 2,15 e 17, eu vou ler bem rápido, talvez eu vou pôr alguns textos aqui, para a gente já caminhar para o final. Não ameis o mundo, não são as pessoas não, tá? As pessoas é para você amar, inclusive falar do amor de Deus para elas, aquelas que não conhecem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas a gente fica amando o mundo e o que no mundo há, que é muito bom. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não ameis o mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, porque vai para o céu, vai para o casamento. Esse permanece para sempre. Nós precisamos fazer essa diferença, queridos, ser essa diferença. Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Somos diferentes. Não é porque eu quero ser diferente, eu quero ser o biscoito, nada disso. Eu quero entrar no céu. Eu quero estar com Cristo eternamente. É isso que importa. O que é 100 anos? Vamos pensar em alguém que vive 100 anos bagunçando tudo aí, não está nem aí, não teme a Deus, não honra o Senhor, não crê. 100 anos, vai partir com 100 anos. E aí? Louco! Hoje pedirão a tua alma. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale? É questão de céu e inferno, queridos. É questão de vida ou morte. A palavra está sendo ministrada todos os dias. Tem a falsa palavra? Tem, mas tem a verdadeira palavra sendo ministrada. E a gente às vezes não dá ouvido. Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora. Guarde o que tens. O versículo que o pastor leu lá no começo. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem alguém doidinho para tomar a tua coroa. Mas nós precisamos relembrar de tudo isso. Tornar-te a alegria da salvação. Salmo 51, 11 e 12. Diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Talvez alguém esteja ouvindo essa noite e dizendo, puxa, mas eu não tive esse esclarecimento. Que tem céu, que tem inferno, que isso é verdade. O que eu faço? Romanos 10, 9. Para encerrar, agora encerrar mesmo. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, externo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás? E vem para a escola. Vem ser preparado, que aí começa uma caminhada. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, preparados como filhos de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por essa festa, por esse culto, Senhor. Aonde, Pai, o Teu nome é louvado, glorificado, exaltado, porque nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, da sua plenitude, do mundo e todos aqueles que nele habitam, Senhor. O Senhor é único, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus. E o Senhor nos amou com um amor inexplicável. E o Senhor entregou o seu Filho Jesus Cristo, o teu Filho Jesus Cristo, para morrer numa cruz, pisou nessa terra, carregou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E hoje a gente pode te louvar, te exaltar, te glorificar. Então livra, Pai, livra-nos do mal. Guarda os nossos sentidos, para que não venham a ser corrompidos. E nós possamos nos afastar de Ti, Senhor. Guarda os nossos ouvidos, Senhor. Guarda os nossos olhos. Guarda, Pai, o nosso discernimento. Nos dê o discernimento, Pai, de todas as coisas. Guarda o nosso paladar, Pai. Guarda o nosso tato, Pai. Que venhamos a tocar naquilo que o Senhor quer que toquemos, Pai. Isso já é suficiente. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento, Pai. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. E dizemos... que o grande amor de Deus, a graça revelada em Jesus Cristo e as íntimas comunhão e consolação do Espírito Santo